Nós vamos conversar agora com a professora de Ciências Políticas da UNB, integrante do Observatório das Eleições, Flávia Biroli. Muito bem-vinda, boa tarde. Eu já queria pedir um certo didatismo, Flávia, porque é algo que a gente vê um embate muito grande, inclusive nas redes sociais, quando a gente fala de representatividade. A princípio, pautas, sejam elas de negros, mulheres, indígenas, LGBT, questões identitárias, elas teriam que estar contempladas, seja quem estiver no poder, foi eleito pelo povo para representar também essas pautas. Não é o que nós vemos. Qual é o gargalo aí? Boa tarde, obrigada pela pergunta. Há dois sentidos em que a representatividade é relevante. Um primeiro pode ser pensado como a presença das pessoas nos espaços políticos. Por quê? Porque são espaços em que as leis são feitas, em que as decisões sobre a utilização de recursos públicos são tomadas, né? Então essa presença ela se dá de maneira que corresponde à composição da população ou a grupos que não conseguem chegar a esses espaços. Esse é um dos sentidos da representatividade. Um outro sentido tem a ver com o que você colocava em relação às ideias e agendas, né? Aquilo que é importante na vida da população chega aos espaços em que as decisões são tomadas. Então, a política é mais representativa e, assim, mais democrática quando esse conjunto diversificado da população se torna também um conjunto diversificado de representantes e quando as agendas, que são diversas e representam as experiências, as necessidades das pessoas, também estão presentes de maneiras diversas nos espaços em que as decisões são tomadas. Eu quero tomar como exemplo o debate de ontem, só para a gente esquentar um pouquinho a nossa conversa. O debate de ontem não tinha nenhum candidato negro, nem indígena, e não tinha também nenhum jornalista que também tivesse tido a ideia de perguntar sobre isso. Isso é também exemplo da falta de representatividade ou da falta de importância de determinadas pautas em alguns espaços? É falta de representatividade nesses dois sentidos. Talvez se nós tivéssemos candidatas ou candidatos negros naquele momento do debate, essa presença em si, ela já deslocaria o modo como a discussão se fez e o problema racial, o problema do racismo no país, teria mais chances de aparecer. Não é automático. Não é porque nós temos mulheres nos espaços que se discute desigualdade de gênero, não é porque nós temos pessoas negras que problemáticas relacionadas a esse segmento da população, que é majoritário no país, serão assim colocadas, nomeadas, né, como questões públicas relevantes. Mas quando essas pessoas não estão presentes, as chances são muito menores, né? A gente tem circuitos de ausência que vão se transformando em circuitos de silêncio. Por último, eu queria te perguntar sobre a efetividade de eleição dessas pessoas. A gente acabou de falar aqui, trazer números até animadores sobre aumento de representatividade quando a gente fala de candidatura. Mas não necessariamente a gente está falando de eleição. Então, a gente tem aí uma cota de 30% para candidaturas femininas estabelecida pelo sistema eleitoral e temos 33% de candidaturas. Não sabemos quem são os eleitos. Agora, também temos para incentivar a maior representatividade a divisão de recursos e tempo de TV para também candidaturas negras. Isso pode se traduzir ou vai se traduzir, vou te pedir um exercício de futurologia, vai se traduzir em mais representatividade no nosso parlamento? Essa questão que você colocou é de extrema relevância, porque a gente tem momentos diferentes da construção desse acesso aos espaços da política institucional. Então, é muito importante garantir que as pessoas possam ser candidatas, né? Você vê, no caso desses 30% que a legislação requer, né, de um mínimo de um dos sexos nas candidaturas, nas listas eleitorais dos partidos, desde 97 a gente tem essa lei. Mas é só agora, nessas 3 últimas eleições, que primeiro em 2014 os partidos se aproximaram dos 30%, em 18 e 22 de fato cumpriram. Mas cumprem ali como um mínimo. Agora vem a outra etapa.
Essas candidaturas negras, que são maioria nesse momento, e de mulheres que alcançaram esse percentual de 35 para a Câmara dos Deputados, elas vão ter apoio dos seus partidos? Isso é central. Né? Vencer a eleição depende de uma rede de apoio, depende de financiamento, depende do suporte adequado institucional dos partidos políticos. E, infelizmente, a taxa de sucesso eleitoral de mulheres e de mulheres negras em particular, tem sido muito baixa nas últimas eleições. Esse é o nosso desafio agora. E eu espero que a gente possa, daqui a um tempinho, pouco, né, falar sobre um aumento também nas taxas de sucesso eleitoral e não apenas nas candidaturas. Muito obrigada, Flávia. Foi muito esclarecedor essa conversa, então. A gente conversou com a professora de Ciências Políticas da UNB, integrante do Observatório das Eleições, Flávia Biroli. Obrigada, Flávia. Eu é que agradeço. Boa tarde.